E é uma coisa que sempre me intrigou, esse lance do tempo, né? Da gente viver num mundo quadridimensional, que uma das dimensões é o tempo. É meio confuso isso, né? Você fala, altura, largura e profundidade mais o tempo. Exato. Não é? O que é o tempo? Dá pra definir? Cara, é difícil, é complicado isso aí, cara. Tem várias definições. Tem várias definições. Você pode começar a definição super antiga, desde os filósofos, né? O que eles pegam aí, ó. Aí, ó. Você acabou de mostrar uma das coisas do tempo. Aqui, ó. Porque se você tivesse deixado cair, é a maneira como a Isso. física define o tempo. Exatamente. Que é a entropia. Que é a entropia. É a segunda lei da termodinâmica. Então caiu, quebrou, aquilo lá não tem como voltar. Isso é uma das maneiras, só que você parou aqui no meio. Olha aí, ó. Tá exatamente. Você impediu o curso natural do tempo. Olha aí. Ó. Olha que Você coisa. impediu o curso natural do tempo. Parece que foi combinado. Mas se voltar, né, tem desde os filósofos, como eles definiam o tempo. Imagina, cara, o cara lá, filósofo, não tinha nada, não sabia o que era nada, e de repente tá vendo que tá passando, né? Sim. Tá passando alguma coisa, tá mudando. O sol muda, o dia vira noite. Aí ele olha pra lua um dia tá num jeito, outro dia tá do outro, e aquilo lá vai... Perfeito, porque na verdade o tempo ele surge como uma definição humana por uma contagem de ciclos da nossa vida que interfere no nosso cotidiano, né? Tipo, dia, noite, ano, tipo, lua dando voltas na Terra e por aí vai, né? Eu diria que esse é a premissa. O tempo é uma definição humana porque as coisas acontecem, as coisas se transformam e a gente, de alguma forma, para estabelecer cotidiano, para estabelecer rotina, a gente faz esse tipo de marcação até para plantações e para tudo. O tempo, ele tá em tudo na nossa vida, de fato. Agora, é uma incógnita. Do ponto de vista físico, né, Sérgio? O que é o tempo? Então, um dos primeiros caras que trouxeram à luz ali essa ideia que você colocou, inclusive, de um universo quadridimensional, foi um cara chamado Minkowski. Então, famosas coordenadas de Minkowski. Exatamente. Então, ele trouxe um significado físico para o tempo, foi um dos significados físicos que a gente tem para o tempo, que é trazer o tempo como sendo, então, uma dimensão a mais dentro do espaço que agora é quadridimensional e não mais tridimensional. Agora, muito mais interessante do que isso é o que o Sérgio falou da entropia. Na verdade, a entropia, inclusive, que define um sentido para o tempo. Por exemplo, flecha do tempo. A flecha do tempo. Por exemplo, você deixou o copo cair. Se ele tivesse caído e tivesse se despedaçado no chão, você teria como desfazer isso? Não teria. Então isso é um processo. É igual o ovo. Você pega o ovo, quebra ele e transforma ele em omelete. Tem como ele voltar a ser ovo de novo? Não tem. Então, isso é que a gente chama de... É um processo que a gente chama de irreversível. E quando nesses processos são irreversíveis, isso que o Sérgio falou, a entropia sempre aumenta. É claro que a gente não vai entrar nos detalhes da coisa, mas a entropia absolutamente sempre aumenta e isso define um sentido físico para o tempo. O que é o sentido do tempo é o sentido do aumento da entropia do universo, porque absolutamente 99,9% de todos os processos que acontecem no universo, eles são irreversíveis, como o que a gente exemplificou, esse copo caindo aqui no chão. Agora, e o mesmo o Sol quando brilha, ocorre um processo de fusão nuclear ali, também dentro do contexto de um processo que é irreversível. Aquela ideia que o pessoal tinha dos táquions, por exemplo, que eles se movimentam de trás para frente no tempo, nunca foi comprovado isso. Já ouviram falar nisso, sim, né? Claro. Que em histórias de ficção científica a gente vê, como no Watchmen, né? Que os caras usam isso. Tem uma história trágica nisso aí, né? Ah, é? Tem uma historinha meio trágica. Bom, existe isso de alguma coisa, alguma partícula que se movimenta de trás para frente? Ou seja, a causa vem depois do efeito. O que acontece aí é o seguinte, na verdade esses táquions, eles são partículas que podem se propagar a uma velocidade maior do que a da luz. Só que são partículas teóricas. São partículas teóricas. Isso que eu não entendo. Como chegam nisso se ninguém comprovou? Em cálculo? Isso é uma coisa importante até da gente explicar, até antes de começar a falar da parte da física, porque nós vamos falar muito disso, cara. A física, ela tem duas partes, e hoje o prêmio Nobel tá aí até para isso, porque ele acaba premiando os dois setores, né? Você tem a parte teórica da física. Então o cara vai lá, põe toda a teoria, descreve tudo bonitinho, a matemática tá certinho, as contas estão perfeitas, ele não tá quebrando nenhuma lei, não tá quebrando lei da termodinâmica, lei da gravitação, nenhuma, tá tudo bonitinho aqui no papel. Pronto, isso é uma coisa. A outra coisa eu consigo fazer
isso aqui de forma experimental ou consigo observar tal coisa? E isso é a outra parte. Posso perguntar, por exemplo, o buraco negro, ele foi primeiro previsto por um cálculo. Exatamente. Só que a gente não tinha ainda Nada observado. Nada dele. Durante Cara, isso que eu não décadas. entendo. Então, Como que alguém, na cabeça de alguém, ele vai calcular uma coisa que ele não viu? Como que ele imagina uma coisa que não existe? Esse que é o ponto. E as contas até dão legal, certo. até legal você perguntar isso aí, porque aí a gente quebra um estigma. A coisa não surge assim, o cara chegou e teve uma... Eureka, né? Aquela coisa de Eureka! caiu uma Nossa, maçã, não. caiu alguma Há coisa. toda uma questão de desenvolvimento teórico, desenvolvimento de ideias que conduzem uma pessoa... Enfim, a ideia, por exemplo, do buraco negro. Tudo começa com o desenvolvimento daquilo que a gente chama de relatividade geral de Einstein, que é aquela... enfim, a gente vai falar bastante. Vai falar disso. Pode falar sobre Interestelar, que está totalmente relacionado. Aí, então, o Einstein desenvolve a relatividade geral. Só que aí eram equações, cara, extremamente... são, né? São Até equações hoje extremamente complexas de resolver, dependendo da situação física. Não tem solução no braço ali, só Mas nesse computacional. caso ele tava tentando Mas não entender alguma coisa. o Einstein não chegou em nada de buraco negro. não chegou. Foi o Karl Schwarzschild. Ah, não? Karl Schwarzschild em 1915. Aí, o Karl Schwarzschild, em 1915, ele pegou as equações de Einstein e apresentou a primeira solução que ele chama analítica, ou seja, no braço das equações. Porque nas equações do Einstein, era pra quê? Ele tava procurando... O Einstein, ele chegou, ele fez todo aquele famosos experimentos mentais dele. Sim. Com aqueles experimentos mentais, ele desenvolveu um grupo de equações. E isso é a teoria. Então a teoria estava ali posta. Entendeu? Exatamente. Uma vez que a teoria está posta, podia ser ele, mas couberam a várias outras pessoas pegar a equação e começar a trabalhar. Exato. Então são as soluções das equações de Einstein. Entendi. E aí foram N pesquisadores que fizeram isso. Uma porrada. Mas podiam também chegar numa conclusão que ele estava errado, ou não? Poderia. Não, e a gente faz isso até hoje. Tipo, a relatividade geral, que seria uma teoria de gravitação, não necessariamente a teoria de gravitação... o Sérgio sabe, existem outras teorias alternativas. Tipo, a gente não bate martelo nessa aqui, é a teoria de gravitação definitiva. Não. Até que... Sim. Então, ela é uma das teorias mais postas à prova que a gente diz. E o mais legal, em várias situações diferentes. Tá. Então, no sistema solar, com a posição de Mercúrio, ela funciona. Satélite orbitando a Terra, ela funciona. Buraco negro, ela funciona. Pulsares distantes ela funciona. Então ela funciona. Desvio da luz. Desvio da luz por massa. Lentes gravitacionais. O lance do eclipse. Então o que acontece com a teoria? Ela não pode ser a definitiva, mas em várias provas que ela foi colocada, em várias situações diferentes, situações extremas, bateu. Ela funcionou perfeitamente, cara. Então, assim, ela seria uma das... perto de uma coisa completa. Mas ela é completa? Talvez não. Talvez não. Talvez não. E a gente talvez nunca tenha... E faz parte. A ciência é assim que a coisa vai. Mas são anos para você desenvolver alguma coisa de fato que a gente pode considerar como sendo absolutamente consolidada. E mesmo assim, dentro da ciência tem isso também. Nenhuma teoria, absolutamente nenhuma teoria é definitiva no sentido seguinte. Ela sempre tem que ser refutável. Se não for refutável, ela se torna em dogma. Não é uma questão de fé, não é dogma. Não é dogma. Ela tudo sempre pode ser derrubado. Então, toda teoria, se você tem lá uma pessoa que te apresenta uma teoria e você não tem meios, ela não te apresenta meios de você refutar essa teoria, então esquece, isso nem teoria científica é. Agora, voltando à questão do buraco negro ali que você tinha falado, tanto que o Karl Schwarzschild, quando apresentou a solução, nem buraco negro chamaram aquilo. Foi chamado de buraco negro só em 64, que foi o John Miller. Foi cunhado o nome buraco negro só em 1964, muito tempo depois. E tem uma outra coisa também, junto com o Schwarzschild teve o Oppenheimer, né? Pra quem não sabe, o Oppenheimer é considerado, falam que é o pai da bomba atômica, mas ele é o pai dos buracos negros também. Ele foi um dos caras que resolveu... Ele foi um dos cares que resolveu as equações do Einstein. Mas antes da gente ir pro buraco negro, então vamos definir o tempo, né? Que a gente tava falando desse universo quadridimensional. Quem que chega, então, a essa ideia? Essa coisa foi o Minkowski, que colocou a ideia de, então, o espaço, agora é um espaço-tempo, ou seja, nós vivemos dentro de um ente quadridimensional onde a gente pode se locomover no espaço, para frente, para trás, para cima, para baixo, esquerda, direita, porém, há um sentido único para o tempo. Então, a gente até diz, a gente é capaz
É possível viagem no tempo? Na verdade, a gente está viajando no tempo com o tempo a uma taxa de 1 segundo por segundo. Né? Estamos indo pro futuro. A gente está indo sempre pro futuro. De acordo com as nossas definições do que é tempo, lembrando que isso é realmente um conceito humano, né? Pra gente conseguir entender esses processos. É uma convenção, né, cara? É, uma convenção Foi humana. uma convenção humana pra gente poder entender, então, Esses processos físicos. E até... Se tivesse um cara de outro, um extraterrestre, ele poderia medir o tempo de uma maneira diferente e entender o tempo Mas diferente. nós mesmos já medimos o tempo de maneira diferente. Porque, por exemplo, esse calendário que a gente usa para medir o tempo que comanda a nossa vida, ele é um calendário recente, calendário gregoriano. E é baseado no Sol ou na Lua, né? E que é uma ele... coisa da gente aqui, né? Então, mas, por exemplo, é o calendário chinês. O calendário chinês é um calendário bem certo, cara, porque ele é baseado na Lua. Então ele começa na Lua Nova, né? A primeira Lua Nova do ano começa o ano chinês. O nosso calendário que a gente segue, que é o gregoriano, cara, que ele passou ali pelas reformas e tudo, né? Cara, ele é uma bagunça tão grande que é o seguinte: tem 2 meses, o mês não era pra ter 30, primeiro que não era, né? Mas tudo bem, era pra ter 30, 31. Só que tem julho e agosto que tem 31, você sabe por quê, né? Não. Por que chama julho? Em homenagem ao Júlio César. Aí o outro cara falou, eu também quero ter 31. O Augusto César falou assim, eu quero mesmo o meu nome também e quero com o mesmo dia do Júlio. Nossa. Aí ferrou tudo. Aí tiveram que pegar um mês, nada a ver, que é fevereiro, tirar uns dias dele, para depois de 4 anos arrumar. Olha que bagunça, que virou o calendário. E a gente aprende aquele negócio aqui, né? Aqui, né? Isso aqui do ossinho. O que é pra cima é 31, o que é pra baixo Isso aí é uma convenção, cara. Mas o calendário gregoriano, ele é uma coisa muito recente. O lance é esse, o calendário que a gente usa, né, é uma convenção que a gente fez. O certo mesmo era, tipo, se você pegasse, assim, até por Stonehenge, essas coisas aí, o ano devia começar ali no solstício de inverno, entendeu? Que é um pouquinho antes, né, do ano começa mesmo, que é 23 de dezembro, 21 de dezembro. É por aí? É, porque era pra ser ali, porque até Stonehenge foi feito ali. Então aquilo lá comandaria, por exemplo, uma data astronômica pro início do ano. Exatamente. Mas não é. Aí teve toda essa reforma, bagunçou tudo. Mas a China não. A China comemora o ano novo chinês deles, primeira lua nova do ano. Aí ela segue o calendário lunar, que é um calendário muito bom, que foi seguido durante muitos, muitos anos. Os primeiros seres humanos que começaram a medir o tempo, eles marcaram a passagem da lua. Por que da lua? Porque o sol, ele tá sempre a mesma coisa. A lua que era diferente. Ele olhava pra lua, um dia ela tava metadinha, no outro dia ela tava um pouquinho mais, depois cheia, depois tal. Falou, cara, esse objeto aí que eu tenho que marcar. E eles punham, esse osso, ele tá, se não me engano, no Museu de História Natural de Londres. A gente acha na internet? Um osso de... É o osso de... Como que chama? Macaco, cara? É um osso de macaco que é marcado com as fases da lua. Vê se você acha, de 30 mil anos atrás. Cara. Que é tido como a primeira vez que o ser humano mediu algo parecido com o tempo. Tem o calendário maia, tem o calendário... Aí tem os calendários maia, calendário asteca, todos esses. Mas esse aí de marcar com a lua, e olha como a lua é importante, cara. Até hoje, não sei como que foi no caso do seu filho quando ele nasceu, mas no meu... A gente sempre fala que é 9 meses, né? Mas não é, eles falam 36 semanas. Exato. Por que eles medem semana? Por quê? Calendário lunar. A calendário semana lunar é semana. Então, e esse lance do calendário lunar de semana não é de agora. Isso aí vem desde os desde 30 mil anos atrás, cara. Caramba. Entendeu? Que o pessoal media pela lua. E aí depois teve que ir ajustando. Aí tem todas as convenções. Aí vem Augusto César, Júlio César, tá? Aí vira essa bagunça que virou hoje, entendeu? Mas isso aí é uma convenção que a gente acaba usando. E a gente vê no Jornada nas Estrelas, por exemplo, tem data estelar. Teria como ter uma data do universo pra você... Não tem como, né? Tem o Sérgio manja disso, mas tem do sistema solar, não tem? Não tem uma coisa dessa? Você pode ter um ponto, cara, em que... uma nave tá indo pra Marte, como que ele vai calcular? Mas porque eles usam o esquema que as naves usam pra se locomover. Que é? Que é um negocinho chamado Star Tracker, que é eles miram numa estrela e vão. Você tem constelações próprias de cada estação do ano. Constelação também é um negócio recente, mas tem as constelações chinesas, por exemplo, que são diferentes das nossas, que indígenas, a gente usa. Né? Indígenas, que são totalmente diferentes, mas elas eram usadas, por exemplo, os egípcios usavam muito a constelação para saber quando que era a época de plantar no Nilo, quando que era a época da cheia do Nilo. Porque as estações, mais ou menos... A posição no céu. As estações do ano, por exemplo, Órion, que é as Três Marias, ela não aparece o ano todo.
Ela aparece em determinado momento. E aí o pessoal falava, nesse período é bom pra plantar ou pra fazer outra coisa. Exatamente. Aí eles conseguiam fazer uma marcação Isso. tipo, ó, a partir desse período aqui vai começar a esfriar. Mas possivelmente tinha um lado místico também pra isso, ou não? Na época não, cara. Na época o lance era sobrevivência, né? Era sobrevivência. É. O lance era saber quando que eu planto, quando que eu faço colheita e quando neva. Porque aí é o problema sério. Por isso que a gente tem muita coisa ligada ao solstício de inverno. Porque é um momento trágico para quem vive em país que neva. Imagina que você é um caçador-coletor, e vai começar a nevar, você não vai ter mais o que caçar. Então você tem que guardar. Você tem que saber antes daquele ponto para poder fazer a colheita e tudo. Então são as maneiras que o ser humano, ao longo de toda a sua história, foi usando para tentar medir esse tempo ou a passagem de alguma coisa, né?